Cerrado ainda pulsa. O Pantanal ainda pulsa. Queimada, Agrotóxico, pandemia, desemprego, inflação, capitalismo, carestia, bate-ponto, hora extra, organização, empatia. É tudo nosso. riquezas e alegrias. A classe ainda pulsa. Pulso Cerrado, O pulso da classe trabalhadora na Baixada Cuiabana. Olá, muito bom dia. Hoje é dia 25 de setembro de 2021. Esse é o programa Pulso Cerrado de número 32. Eu sou Aldir Nestor. Nós estamos no ar pela rádio comunitária CPA-FM, também pela rádio Cabral FM e pelas redes sociais da Dufimate. No programa de hoje, nós iremos homenagear, ou pelo menos vamos lembrar, o grande educador brasileiro Paulo Freire. Porque no último dia 19 de setembro, o Brasil celebrou, diversas partes do mundo também, o centenário de nascimento de Paulo Freire. Freire, que está entre os 3 pensadores mais citados do mundo em publicações científicas, sua obra é conhecida no mundo inteiro, sua experiência de educação popular, de alfabetização de adultos, serviu e ainda serve de modelo para superar o analfabetismo em diversas regiões do planeta. Paulo queria ser advogado, mas desistiu na primeira causa. E o motivo foi que um certo dentista lá da cidade de Recife, Paulo que é de lá, Paulo que é pernambucano, que é de Recife, um certo dentista, muito jovem, estava começando a carreira, mas por força das circunstâncias, endividou-se para comprar seu equipamento de trabalho. Paulo Freire, recém-formado em Direito, foi contratado pelo credor para cobrar a dívida. Conversando com o dentista, esse lhe explicou a difícil situação em que se encontrava. Abre aspas, o senhor pode levar a minha casa, pode levar minha mesa, pode levar meus quadros, meu sofá, minha televisão, só não leve minha filha pequena. Diante dessa situação, Paulo se sentiu extremamente desconfortável, principalmente porque se lembrou da sua infância e dos momentos difíceis pelos quais passou ao longo da vida e respondeu, olha, você pode ficar tranquilo pelo menos por mais uma semana, porque essa é minha primeira e última causa como advogado. Por isso, Paulo, a partir de então, abandonou essa profissão e passou a ser professor de língua portuguesa e depois de alfabetização, especialmente de alfabetização de adultos, e se tornou o conhecido, a partir de experiências como a de Angicos, vamos falar disso ao longo do programa, o grande Paulo Freire, dono do método Paulo Freire. Talvez por isso, talvez por conta dessas experiências de vida de Paulo Freire, ele virou também um dos inimigos da época da ditadura, ele foi até exilado por conta da experiência que ele estava tendo no Brasil. Ele também virou um dos inimigos do governo atual brasileiro. Não sei se todo mundo lembra, mas no programa de governo do então candidato Bolsonaro, estava lá escrito que ele iria expurgar Paulo Freire da educação brasileira. E aí eu vou deixar até para os ouvintes aqui, se alguém acredita que vai ter o centenário de Bolsonaro, ou se vai ter o centenário de Weintraub, por exemplo, ao passo que é muito provável que a gente tenha a celebração dos 200 anos do educador Paulo Freire. Então, para celebrar e para lembrar desse importante educador do mundo, que é Paulo Freire, esse que nos ensinou a ler o mundo, esse que ensinou especialmente os excluídos da terra, os oprimidos da terra, a fazer uma leitura do mundo, a entrar na discussão sobre a sua condição de vida na terra, a sua condição de vida nos estratos sociais dos quais fazem parte, é que o programa Pulso Cerrado deste sábado é dedicado a ele, a Paulo Freire. Fique com a gente, o programa Pulso Cerrado está começando. Compartilhe o programa aí nas suas redes sociais. Muito bem, e a programação de hoje começa, como de costume, com o quadro Artistas da Baixada, que é aquele som mato-grossense de muita qualidade.
Na sequência, ficaremos com o recado da Almerinda, também com o quadro Fala Professor, o Minuto contra a Reforma Administrativa. Lembrando, a reforma está tramitando no Congresso Nacional durante essa semana, então, imperdível Minuto contra a Reforma Administrativa dessa semana, sempre um programa com muita música e com muita poesia. Aproveitamos para pedir indicações musicais dos professores, dos demais ouvintes aqui do programa Pulso Cerrado. Entre em contato pelas nossas páginas e mande você também sua mensagem de voz e indicação da música que quer ouvir aqui no nosso programa. Como sempre pedimos, compartilhe o programa. O programa Pulso Cerrado é um programa de trabalhadores para trabalhadores. É uma produção da equipe de comunicação da Dufimar, que é o Sindicato de Professores da UFMT. Você que está aí no comércio, você que está aí nos pontos de ônibus, você que está aí dirigindo seu Uber, fazendo entrega de comida, você é a razão de existência do nosso programa. Compartilhe aí, esse é um programa de trabalhadores. Escuta aí, artista da Baixada. Geodésico entre o céu e o inferno, entre a Europa e o Xingu. Um tanto à margem do tempo, no descaminho do centro, mas nunca atrasado. Chego trazendo notícias, envia Robin Novia, arte aqui é mato. É vocação ou equívoco, lado a lado. É a vida de gado, semente que brota no meio do pasto. Trago prejuízo pro povo do agro. Sou filha da terra, sou filho do mato. E da ribeirinha pagando pecado. Sou filho de burro e de pé rachado. Cerrado que nasce mesmo incendiado. Sou filha da mata, sou filha do mato. Sou de som na moleira, tapo com peneira. As dores de cá, a pele que brilha também sente dores. Maria Taquara, mude milenar. Deixo Rio São Paulo, deixo Rio Cuiabá. Enchi os navios de grão pra exportar. Sou mato, rasteiro e trago notícias de cá. Mudando a margem do tempo, no descaminho do centro, mas nunca atrasado. Chego trazendo notícias, entre a Robin Novia, arte aqui é mato. O lado não é pop. O que é pop é ignorância, o mago não é pop, o pop não conhece a nossa dança. O mago não é pop, o que é pop é ignorância, o mago não é pop, o pop não conhece a nossa dança. O mago não é tech, não é pop, não é tudo, o mago cresce num instante, engole o muro. O mago não é tech, não é pop, não é tudo, o mago cresce num instante, engole o muro. Falando aos 15 graus, 35 minutos, 56 segundos de latitude sul, 56 graus, 6 minutos, 5 segundos de longitude oeste. Trazemos boas novas. Netos de Bororos ou Chavantes, somos também tupis, guaranis, confinados em Xingu. É preciso sair, fugir, gritar, mas queremos estar neste lugar, queremos ficar. O que temos não é um dom, não é uma habilidade, não é uma propriedade. O que somos é algo que não existe na língua, mas existe na mata, nas ruas e nas esquinas, na viela do Corvo e na curva do rio. É urgente liberar essa quentura que não se abana, para além do gole de cachaça que desce no suador. É preciso um manifesto calorista!
sapato, é Vila Rica, é Mata Cavalo. O rio que o asfalto engoliu, a maritaca que o prédio cuspiu. É o verde que brota quebrando o cimento. É o pedido de chuva nos dias de fogo de setembro. É a toalha molhada no quarto pra umedecer o tempo. É estar sempre uma hora no passado calculando o tempo pra estar no futuro adiantado. É um cheiro inebriante do incomparável sabor do piqui. O piqui, antes de ser calórico, é calorista. É o calor em forma de fruta que tanto inspira nossa luta. Luta de ser o que se é. Caloroso e radiante. Pé rachado, dançante. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Pulso Cerrado, que nesse sábado é dedicado ao centenário de nascimento do educador brasileiro Paulo Freire. Agora entraremos no quadro que é o Recado da Almerinda, a socialite socialista interpretada pelo ator André de Luca. Por falar no ator André de Luca e também pela obra de Paulo Freire, é importante perceber quanto é engajada a obra do André de Luca, como está discutindo as questões do momento, como tem sido importante a participação dela em diversos locais aqui da cidade de Cuiabá, como tem repercutido no país inteiro o papel, o trabalho, a irreverência e a arte do André de Luca da Almerinda. Isso é o que propôs Paulo Freire, que não seja uma arte descolada da realidade, mas uma arte que dialoga com os problemas que de fato acometem o nosso povo. Então, André de Luca, aqui na Dufimate, aqui na campanha de comunicação da Dufimate, tem sido fundamental a sua forma irreverente de se comunicar nesse que é um dos temas mais importantes do momento, que é a reforma administrativa, que, por sinal, está tramitando lá no Congresso Nacional. Tem muita gente abrigada por lá, muitos trabalhadores do setor público estão por lá, nos corredores da Câmara dos Deputados, pressionando contra essa reforma. E o recado da Almerinda fortalece essa luta que é em defesa dos serviços públicos. O recado da Almerinda é também o recado de Paulo Freire em defesa dos oprimidos, em defesa dos excluídos aqui deste país. Então, essa campanha contra a reforma administrativa está circulando pelas rádios de Mato Grosso e aqui também no programa Pulso Cerrado. Caso escute, veja ou ouça falar, grave um vídeo e nos envie para compartilharmos a sua experiência. Fique conosco, compartilhe o programa que está imperdível aqui neste sábado.
é tudo nosso. Riquezas e alegrias. A classe ainda pulsa. Pulso Cerrado, O pulso da classe trabalhadora na Baixada Cuiabana. Oi, meus amores, estou de volta. Como é que vocês estão? Além de sufocados com a fumaça e pressão baixa por causa do calor. Gente, eu amo Cuiabá. Faço minhas negociações todas por videochamada, pra não precisar sair da minha terrinha. Mas eu vou confessar que eu queria estar passando esse inverno em outro lugar, sabe? É muito frustrante assistir esses filmes de inverno, ver todas aquelas pessoas maravilhosas com aquelas roupas sobrepostas, casacos lindos, fazer bonecos de neve, anjos de neve, guerra com bolinha de neve, gelar cerveja na neve, rolar namorando na neve. E aí quando a gente cresce, o mais perto que tem disso aqui em Cuiabá são as fuligens que caem na cabeça da gente na época das queimadas. Hashtag chateada. Minhas amigas e eu, as socialites, socialistas, queremos dar um presente pra Cuiabá. Queremos encomendar uma daquelas chuvas artificiais que rolou lá em Dubai. Ai, maravilhosa. Eu acho que vai dar certo aqui em Cuiabá, porque a temperatura é bem parecida. É isso, né? Ou não vamos ter a chuva do caju, né, gente? Aí, mas quá. Ai, aqui fica insuportável nesse período de seca. Ainda bem que eu reforcei meu estoque de água Perrier. Nada contra as águas nacionais. É que eu gosto desse gostinho, sabe, de calota polar derretida da Europa. Se bem que nem pros países europeus tá fácil esse ano, né? O que não tá alagado tá em chamas. Eu tinha prometido levar minha filha Alice para passar o Dia dos Estudantes na Grécia, para ela conhecer o berço da filosofia dos homens brancos europeus. Mas para o nosso azar, estão acontecendo queimadas terríveis, deixando mortos e desabrigados, plantações queimadas, bem parecido aqui com Mato Grosso. Bom, como não podemos viajar e já estávamos em Brasília, fomos dar uma voltinha na Paris do Cerrado. Levei ela ao mirante para mostrar a vastidão do Cerrado. E falei o seguinte para ela: olha, filha, tudo que o sol toca é o nosso reino. E ela me perguntou: a senhora manda em tudo isso, mamãe? Falei: não, mas eu conheço quem manda. De repente ouvi uma fumaceira. Achei que era um novo foco de incêndio. Não, era aquele desfile patético do presidente, com aquelas latas velhas militares, aquele fumacê. Olha, tão insuportável quanto essa situação, só essas motocicletas em todo o país. Eu fico pensando, será que essas pessoas que acompanham ele também acompanham as notícias? Pelo jeito só se informam com manchete de Zap Zap. Azar o deles. Estão perdendo a novela da CPI da Covid e das fake news. Mas uma hora eles vão ficar sabendo, porque vai chegar no Zap que os filhos do presidente estão envolvidos. Mas só os filhos, viu? Porque o pai é honesto, tá ok? Acabou a mamata. Inclusive achei que era falsa a notícia da passagem de Bolsonaro por Cuiabá, de que vem entregar tratores para comunidades indígenas. Achei que era mentira, que ele nunca respeitou os povos indígenas, nem a luta pela demarcação e preservação de terras. Aí eu entendi tudo, menina. Ele doou esses tratores para a comunidade indígena porque ele sabe que com o desmonte do Ibama, a qualquer momento as terras podem ser invadidas a mando dos latifundiários, e aí eles roubam os tratores, batem, matam os indígenas, exploram a área, usam para plantações irregulares, extraem a madeira de forma ilegal e os garimpos. Os amigos do presidente agradecem. Essa síndrome de colonizadores é ridícula. Eles se acham muito espertos fazendo negócios com os gringos, mas não percebem que não passam de fantoches. São piratas da modernidade. Essa é a história não apenas da Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná, também conhecida como Sinop,
Essa é a história do Brasil. Essa é a história de como a capital se consolida através de roubo, mortes e mentiras. E de mentiras, os defensores do presidente entendem e gostam. Na sexta-feira, 13 de agosto, a professora Lélica fez uma fala pública que debateu sobre a PEC 32, a maldita reforma administrativa que a gente tanto conversa aqui. Durante a fala, ela disse o que todos nós queremos dizer. Que homem branco, latifundiário, político, empresário, banqueiro é responsável pela destruição do nosso planeta. Como diz Chico César, desenvolvimento destrutivista. Gente, eles ficaram super ofendidos com o discurso dela, dizendo: onde já se viu uma mulher dar uma aula de história com argumentos demonstrando que a reforma administrativa só vai beneficiar poderosos e prejudicar os servidores públicos? Tô brincando, gente, eles não falaram isso não, mas pensaram com certeza. Na verdade, gente, eles ficaram ofendidos e alegaram que ela estava atentando contra a honra deles. E pasmem, cometendo racismo reverso. Imaginem a manchete. Homens brancos sinopense acusam professora branca de racismo reverso. Que loucura, né, gente? Dá até um nó na cabeça. NASA, corre aqui. A professora Lélica não se referenciou aos trabalhadores brancos pobres como culpados. Infelizmente, esses trabalhadores brancos e pobres não entendem que serviram apenas para enriquecer meia dúzia de bandeirantes. São esses mesmos que defendem a reforma administrativa e despejam rios de dinheiro em publicidades para que os trabalhadores sejam enganados por mais uma reforma que vem prejudicar quem realmente gera riqueza para esse país. E coloca você, o povo, para pagar por serviços que antes eram acessíveis e gratuitos. Os mesmos que defendem a privatização da Eletrobras, ou seja, entregam todo o nosso setor estratégico. São os mesmos que defendem a privatização dos Correios, uma empresa pública com mais de 350 anos. Estamos em uma situação cada vez mais difícil. Os direitos da população são tomados a cada dia com a canetada do presidente. Ou uma sessão de votação silenciosa, como ocorreu no dia da votação do voto impresso. Enquanto se comemorava uma derrota do governo, a classe trabalhadora perdia mais direitos, cortados da proposta da mini-reforma trabalhista, que na contratação dos jovens propõe a permissão da redução dos salários pela metade, a retirada do 13º, férias, FGTS e por aí vai. O governo Bolsonaro vai aos tanques e barrancos e infelizmente vai continuar se não reagirmos a tantos retrocessos. Pela força da classe trabalhadora, numa grande greve geral que pare o Brasil. Não adianta ser contra o Bolsonaro e achar que a saída é o seu voto na eleição de 2022. Votar é um dos meios, mas não é o único fim. Se não é nosso, é deles. Então, que seja tudo nosso. Diga não à reforma administrativa, a PEC 32, em defesa do serviço público. Bem-vindos ao Sobrevivendo. Atenção, trabalhadora, trabalhador. Aqui vai a primeira pergunta que vale a primeira dose da vacina. Primeira pergunta: o preço dos alimentos, o combustível, o gás de cozinha e o custo de vida subiram. Qual foi a única coisa que não subiu? O salário? Resposta correta. Segunda pergunta, valendo a segunda dose. Qual é o nome do projeto de emenda constitucional que vai fechar escolas e creches públicas, acabar com o SUS, encerrar concurso público e empregar a família dos políticos e patrões? PEC 32, da reforma administrativa. Resposta correta. Você ganhou, mas não vai levar. Por quê? O presidente não comprou. Presidente genocida. A reforma administrativa não pode ser aprovada. Diga não. A PEC 32, a privatização e a terceirização só é bom pro patrão. A Dufimate, Seção Sindical. Hey.
Liga o som e vamos de música. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. A Revolução de Angicos foi iniciada para acabar com o analfabetismo, o problema básico do Estado. O menino lê o mundo, olha o céu e risca o chão, traça a linha do horizonte, silencia, vai à fonte, dança solto na amplidão. Brinca, canta, segue, vive, vai crescendo o homem livre sob o sol de Jaboatão. No Recife se fez mestre, em Angicos ele acende um farol que vai bem fundo, uma luz feita pro mundo de uma nova educação. Canta a bela melodia, traz a velha fantasia, rompe com qualquer prisão. Sua voz se faz canção, seu olhar abre horizontes, guarda a força da semente, vive o mestre em quem aprende, esperançar por esse chão. Vamos reaprender o Brasil, Esperançar por esse chão. vamos reencantar a nação, Esperançar por esse chão. vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, Esperançar por esse chão. vamos reencantar a nação, Esperançar por esse chão. vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, Esperançar por esse chão. vamos reencantar a nação, Esperançar por esse chão. vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. O menino lê o mundo, olha o céu e risca o chão, Risca o chão. traça a linha do horizonte, silencia, vai à fonte, dança solto na amplidão. Brinca, canta, segue, vive, vai crescendo o homem livre sob o sol de Jaboatão. No Recife se fez mestre, em Angicos ele acende um farol que vai bem fundo, uma luz feita pro mundo de uma nova educação. Canta a bela melodia, traz a velha fantasia, rompe com qualquer prisão. Sua voz se faz canção, seu olhar abre horizontes, guarda a força da semente, vive o mestre em quem aprende, esperançar por esse chão. Vamos reaprender o Brasil, Esperançar por esse chão. vamos reencantar a nação, Esperançar por esse chão. vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, Esperançar por esse chão. vamos reencantar a nação, Esperançar por esse chão. vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, Esperançar por esse chão. vamos reencantar a nação, Esperançar por esse chão. vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Paulo Freire morre não. Paulo Freire morre não. Paulo Freire morre. Reservou para ser alegre. Nosso sorriso faz barulho no meio da rua, enquanto as pessoas passam de cara fechada no meio da rua.
Nossas paixões não se ajustam às paredes que o mundo reservou às paixões. Nossa tristeza não se fez solitária como o mundo queria. Ganhou outro nome, rebeldia. O mundo não está pronto para nosso bando. Nossos olhares, antes da jornada de trabalho, são estranhos aos que impõem a jornada de trabalho. Nossas reuniões nas horas livres não correspondem ao que querem que façamos nas nossas horas livres. A canção que cantamos, os poemas que lemos, aquilo que propagamos para o mundo inteiro está em desacordo com o mundo em que vivemos, pois o mundo não está pronto para nós. Por isso nos arriscamos, por isso nos intrometemos, por isso nos amamos, por isso guerreamos. O mundo não está pronto, mas nós estamos. Daniel Lage. Trunca, poesia de luta. Siga nas redes sociais. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Oi, minha amada, o segredo eu vou lhe contar. Não se perturbe que eu não vou lhe perturbar. Eu tenho pena de ver o seu sofrer. Cai em meu braço e vamos nós sorrir. Mas tu quer dar uma outra? Eu tenho pena de ver o seu sofrer. Boa noite pra quem chegou, boa noite pra quem tá chegando. Sol nasce e ilumina as pedras evoluídas que cresceram com a força de pedreiros suicidas. Cavaleiros circulam vigiando as pessoas, não importam se são ruins, não importam se são boas. E a cidade se apresenta centro das ambições para mendigos ou ricos e outras armações. Coletivos, automóveis, motos e metrôs, trabalhadores, patrões, polícias, camelôs. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. A cidade se encontra prostituída por aqueles que a ousarem em busca de saída, ilusora de pessoas de outros lugares. A cidade, sua fama vai além dos mares, no meio da esperteza internacional. A cidade até que não está tão mal, e a situação sempre mais ou menos, sempre uns com mais e outros com menos. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. Eu vou fazer o embolado, samba, um maracatu, tudo bem envenenado, bom pra mim, bom pra tu, pra gente sair da lama e enfrentar os urubu.
riquezas e alegrias. A classe ainda pulsa. Pulso Cerrado. O pulso da classe trabalhadora na Baixada Cuiabana. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Pulso Cerrado, que está no ar pela rádio comunitária CPA-FM, pela rádio Cabral FM, também pelas redes sociais da Dufimar. O programa Pulso Cerrado deste sábado é dedicado ao centenário do educador Paulo Freire. Paulo Freire, que forjou uma pedagogia para dar voz e para dar vez aos oprimidos. O programa agora entra no quadro Fala Professor, especial Paulo Freire. Fala, professor, explica aí pra nós. Trouxe meu camarada pra escutar a sua voz. Como dissemos, Paulo Freire forjou uma pedagogia para dar voz e para dar vez aos oprimidos. Mas isso não foi de forma demagógica ou de forma hipócrita. Ele deu voz de forma revolucionária. Ele transformou suas aulas em locais de aprendizagem do beabá das letras e dos números, mas também da realidade que atravessa a vida dele e dos estudantes, a vida dos trabalhadores. Paulo não se resumiu a prescrever lições que dormem nos livros didáticos, descoladas dos contextos onde vivem as pessoas, descoladas do olhar e da voz críticas e reflexiva dos estudantes. Paulo tirava do cotidiano das pessoas as palavras que seriam utilizadas em suas aulas. É por isso que tijolos e olarias invadiram suas salas de aula e fazia com que todos questionassem por que as pessoas que fazem o tijolo não têm casa para morar. Paulo acreditava que através da educação, de uma educação que ele chamou de crítica, de uma educação como prática da liberdade, seria possível superar as injustiças e a desigualdade social que caracteriza o mundo da produção capitalista, em geral, e do Brasil em particular. Paulo não queria apenas ensinar que Eva viu a uva. Muito mais do que isso, ele pretendia, a partir do ato de aprender a ler, saber qual era a posição que Eva se encontrava na produção e na distribuição das uvas. Com quem ficam as uvas que Eva produz? Tijolos, pás, enxadas, currais, carvão, milho, feijão. Essas eram as palavras que povoavam os quadros que Paulo Freire ensinava. Os estudantes viam o seu dia a dia desenhado no quadro. Os estudantes se identificavam com aquela aula e viam a dor do seu dia a dia sendo discutida em sala de aula, sendo discutida no quadro, as palavras desenhadas lá e o tijolo do lado, a enxada do outro, testemunhando o que estava acontecendo. Não era uma aula para você decorar palavras, era uma aula para aprender a ler o mundo, para aprender a refletir sobre a condição em que cada um estudava. E isso, é claro, que incomoda muito. Isso incomoda os poderosos que querem manter tudo como está. Paulo Freire não se limitou a uma educação bancária, a depositar conhecimento na cabeça dos alunos como se eles fossem vazios, apenas passivos no processo. Paulo Freire dialogou com eles, mas não um diálogo falso, de quem escuta por escutar. Paulo Freire escutava porque era fundamental para as aulas, era parte integrante e imprescindível das aulas escutar a realidade dos alunos. Ele não era um demagogo, ele não era um populista que estivesse a serviço de si mesmo, nem a serviço da academia, de academia nenhuma. Paulo estava a serviço dos trabalhadores. Paulo caminhava com eles e Paulo falava com eles e não para eles. A voz dos estudantes, a voz dos trabalhadores era fundamental para Paulo Freire, era fundamental para o processo de transformação. Foi por isso que Paulo foi expulso do Brasil. Ele foi expulso do Brasil porque, através dele, os estudantes, como aconteceu em Angicos, fizeram uma greve pela condição precária de vida que tinha. Não era fácil Paulo Freire. O Brasil não entendeu Paulo Freire. O Brasil não praticou Paulo Freire.
E não dá para a gente acreditar em pessoas que jamais tendo lido um livro de Paulo Freire, como o atual presidente, ficar falando da pedagogia de freiriana, da pedagogia de Paulo Freire. Isso é falso, isso não faz o menor sentido, e o lixo, a lata de lixo da história vai se encarregar dessas figuras nefastas que, por hora, e infelizmente, ocupam o poder nesse país. Paulo Freire é muito maior do que tudo isso. Só lembrando, Paulo Freire, a experiência de Paulo Freire lá nos anos 60, só para complementar aqui, era num país agrário, era um país em que 70% da população vivia no campo. Só para ter ideia, lá na cidade de Angicos, onde ele teve a experiência da educação popular, 75% das pessoas estavam na zona rural. O palco daquela experiência, né, era uma experiência extremamente impregnada de cheiro de mato, de terra e de plantação. Era preciso uma pedagogia que desse conta dessa realidade. Não podia ser uma pedagogia imposta, de fora para dentro, de cima para baixo, desconhecendo toda essa realidade, todo esse contexto em que viviam essas pessoas. Então, Paulo Freire primeiro aprendia com elas para poder levar a palavra escrita para o mundo daqueles trabalhadores. Paulo Freire não usava uma cartilha, Paulo Freire não usava um livro, porque o livro é construído junto com os trabalhadores, porque o livro da experiência concreta, o livro do cotidiano, o livro da experiência da tradição, de pai para filho, era o fundamental para, a partir dali, as palavras, na sua forma, digamos assim, oficial, serem ensinadas. Mas Paulo Freire jamais precisou de um livro que tivesse nele um certo conhecimento que precisasse ser transposto, ou pelo menos imposto sobre os trabalhadores. Porque Paulo Freire, como dissemos há pouco tempo, caminhou e construiu sua pedagogia com os trabalhadores. E isso é muito importante, porque essa forma de dar voz e vez aos trabalhadores transforma a sala de aula num palco extremamente importante para a transformação da vida dos trabalhadores. Essa é a experiência do professor Paulo Freire, do inesquecível professor Paulo Freire. Um dos elementos assim importantes que acho de Paulo Freire, da sua obra, né, dos seus livros, né, tem o clássico Pedagogia do Oprimido, que, aliás, recomendo aqui que todo mundo leia, mas tem um outro livro chamado de Pedagogia da Autonomia, é uma espécie de síntese do pensamento freiriano, da sua tarefa enquanto professor, com uma série de lições, assim, de exemplos, assim, para orientar a prática pedagógica a partir do pensamento freiriano. Lá pelas tantas, nesse livro, tem um dos itens que diz o seguinte: é preciso saber que educação é ideológica. Não é possível você conviver nesse mundo, assim, achando de conta que a educação é uma coisa neutra, que ela está à parte do que acontece na realidade. Esse é um dos elementos centrais, porque trazem para o centro do debate essa questão que é tão presente no dia a dia. Não podemos esquecer que, muito recentemente aqui no Brasil, ainda está perdurando essa coisa da escola sem partido. Escola sem partido é simplesmente dizer a escola do partido de quem propõe a escola sem partido. Porque não é possível educação sem ideologia. Só lembrando, Paulo Freire reforça: ideologia é aquela tarefa de omitir a realidade, ou pelo menos de falsear a realidade e você não perceber a realidade como ela de fato é. Não perceber, por exemplo, as injustiças sociais, não perceber, por exemplo, a desigualdade social, não perceber a fome que assola o país, e quando você fala sobre isso, você se torna um professor ideológico, você se torna um professor que nega a educação como a escola sem partido propõe. Então, é preciso um professor que não toca nesses assuntos, porque isso é uma forma eficiente de você manter tudo como está. E, portanto, Paulo Freire diz: ser professor é ter lado. Você escolhe. Você escolhe. Isso é um problema seu. Você escolhe de que lado você está. Paulo Freire escolheu estar do lado dos oprimidos. Paulo Freire escolheu caminhar ao lado dos trabalhadores, porque ele também diz em sua obra que é dos trabalhadores a tarefa, é dos oprimidos a tarefa de superar essa condição de opressão. Então, está na mão dos trabalhadores. A pedagogia de Paulo Freire é nessa direção, que está na mão dos trabalhadores a tarefa de fazer a revolução.
Então, viva Paulo Freire, o programa Pulso Cerrado, com muita alegria, dedica esse programa a ele e convida a todos os ouvintes para lerem a obra de Paulo Freire. A obra de Paulo Freire não é uma coisa para ser distribuída em memes na internet. Não dá para você pensar que ao ler a frase, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor, que isso basta para entender o que Paulo Freire estava dizendo. É preciso ler a obra, inclusive e principalmente, para enfrentar os negacionistas do momento. Esses que, sem ler Paulo Freire, sem conhecer o que ele disse, sem praticar nada do que eles dizem, ficam por aí atacando o educador Paulo Freire. Mas também é uma forma de enfrentar aqueles que compartilham da ideia de Paulo Freire sem praticá-las. Aqueles que tratam Paulo Freire como um nome apenas de cerimônia, nome festivo, nome de escola, nome de sala de reuniões. Isso também é uma coisa nefasta. Paulo Freire é prática, é teoria e prática, é praxis, como ele dizia. Paulo Freire é você encarnar na sua prática a vida cotidiana dos trabalhadores. É você incorporar na sua prática a forma como eles vivem e usar a palavra, usar a letra, usar os números, usar a ciência para transformá-la. Paulo Freire é um revolucionário, é um homem que reconheceu a luta de classe como imprescindível. É por isso que ele tinha lado e nunca negou o lado que tinha. Então, viva Paulo Freire, esse é o programa Pulso Cerrado, aqui na Rádio Comunitária CPA-FM, também aqui na Rádio Cabral FM e pelas redes sociais da Dufmat. Hey. Liga o som e vamos de música. Deusa da noite, sangrenta e fria, irmã da lua, mulher da noite e do dia. Eu vim de longe, atrás da brisa, com 7 pedras, bordei a minha camisa. Pra ver a doida das lantejoulas, dos lábios verdes de purpurina, dançar na noite dos 4 cantos, o seu vestido de bailarina, fazer o riso, tremer o medo, fazer o medo virar sorriso, fazer da noite dos 4 cantos um dia branco feito domingo. Das lantejoulas, dos lábios verdes de purpurina, dançar na noite dos 4 cantos, com seu vestido de bailarina, fazer o riso, tremer o medo, fazer o medo virar sorriso, fazer da noite dos 4 cantos um dia branco feito domingo.
Elis Regina. Morreu e as máquinas não pararam. Morreu e eles fizeram seus cálculos. Morreu e os nossos só sentiram muito. Morreu porque era pobre. Morreu porque não tinha lugar na UTI. Morreu porque precisava trabalhar. Morreu porque finalmente tinha conseguido um emprego. Morreu porque os ônibus lotados. Morreu porque o setor não tem janelas. Morreu porque não dava nada. Morreu porque já vai passar. Morreu minha colega do lado. Amanhã pode ser eu. Golondrina Ferreira. Jura vingança ao massacre, cultiva a recusa e abraça aqueles que estão sempre a contrapelo, em Trunca, poesia de luta. Siga e participe nas redes sociais. Meus amigos, camaradas, prestem muita atenção. A história que eu vou contar pertence a toda a nação. É a história de um cego que serve bem de lição. O meu nome é Vitorino, que herdei do meu avô, junto com a fama dura de ser bom atirador, melhor ainda na enxada, seja na chuva ou calor. Um auxílio do governo nós passamos a receber, mas tinha cheio de esmola para quem não sabe ler, principalmente meu avô, que precisava escrever. Meu avô tinha vergonha para assinar o documento, dizia que era uma mistura de lavrador com jumento. Para quem não lê e não escreve, recebeu sofrimento. Todo trabalhador merece grande respeito. Se o senhor não sabe ler, ainda é tempo e tem direito de aprender a ler e escrever, tornar-se um livre sujeito. Aí fui numa palestra de um professor arretado, chamado de Paulo Freire, um mestre muito afamado. Cada coisa que dizia me deixava entusiasmado. Entrei num curso noturno que só tinha lavrador. Ganhei livros e cadernos, parecia um professor. Em poucos dias, acredito, o saber me dominou. E disse para a minha mestra, para a classe escutar. Escutei a vida inteira com medo de duvidar que um papagaio velho jamais aprende a falar. Mas o mestre Paulo Freire mudou logo meu pensar, que o homem sem leitura é fácil de dominar, cai em qualquer armadilha que o poderoso aplicar. Juntei um C com um A, um J com um U e pude escrever sozinho a doçura do caju, que plantei quando menino com sol quente e céu azul. Eu juro, professor menino, que deve se orgulhar de cada turma de sério que ajudou a enxergar. E ninguém nos fazer de bobo, nosso destino domar. A professora aos poucos sentia a admiração, me deu outro caderno para eu treinar a lição. Logo misturei o juízo com as coisas do coração. Um dia fiz a besteira de mostrar para o patrão que eu já sabia escrever, ler sem erro a lição, elogio, e esperando o elogio e a sua admiração. Teu lugar é no roçado cuidando da plantação, que é isso que depende o lucro do seu patrão. Leitura não rende nada e ainda dá confusão. Eu costumei ter que ir ao banco para receber. Levei uns belos cajus para a mocinha agradecer e ela ficou espantada porque eu sabia escrever. Todo homem tem direito de mostrar o seu pensar e defender o que é seu. Quando ele discordar, lutar pelos seus direitos, lê tudo o que assinar. Minha doce professora, com Paulo Freire aprendeu e com o saber dos alunos misturou e engrandeceu. Quem ensina sempre aprende. Com minha turma ela aprendeu. Foi aí que ela me disse: você já está preparado para ouvir essa notícia que nos deixa revoltados. Paulo Freire foi expulso por nos ter alfabetizado.
E o que é mais perigoso, por nos ter politizado, fazendo o aluno que lê um cabra conscientizado e que depois da leitura nunca mais é dominado. De fato, eu fiquei zangado, como é triste a ingratidão. Um Brasil que faz isso não merece meu perdão e nem tampouco o respeito de um eleito cidadão. Vendi minha parte no sítio, fui ser vigia no banco, meu dinheiro foi poupado, passei no vestibular. Me formei advogado e ainda comprei o sítio do patrão endividado. E assim, meus camaradas, terminou meu desatino, acabou minha cegueira no livro do meu destino. E esse cordel posso assinar com o Doutor Vitorino. Muito bem, voltamos aqui com o programa Pulso Cerrado, que neste sábado é dedicado ao centenário do educador brasileiro Paulo Freire. Paulo Freire, que teve na luta por educação pública uma das suas centralidades. Ele acreditava que a educação pública era uma ferramenta fundamental, indispensável para a melhoria da condição de vida dos trabalhadores, para a transformação social que ele tanto almejava. E a educação pública, ela está, nesse momento, numa encruzilhada por conta da reforma administrativa. A reforma administrativa que está tramitando no Congresso Nacional, e Paulo Freire, se fosse vivo, certamente estaria com a bandeira erguida contra essa reforma, contra essa medida que visa acabar com os serviços públicos e, em particular, acabar com a educação pública, com aquela escola pública básica do ensino primário, com a creche que acolhe o filho dos trabalhadores. Certamente Paulo Freire estaria nas ruas, estaria nas lutas, estaria no Congresso Nacional, enfrentando essas pessoas que querem entregar os serviços públicos para a iniciativa privada e assim destruir esse mecanismo que é de direito dos trabalhadores. Lembrando, ainda dá tempo de você pressionar o deputado aí da sua região, o senador, contra essa hecatombe, contra essa catástrofe contra os serviços públicos. Muitos trabalhadores foram para Brasília essa semana, estão lá acampados. Muitos trabalhadores do nosso sindicato, vários sindicalizados foram para lá, estão lá a semana inteira pressionando contra essa reforma administrativa. Liga o som e vamos de música. Mais funda calunga no porão de um navio negreiro. Que viagem mais longa candonga, ouvindo o batuque das ondas, compasso de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o samba do mundo calunga, batendo samba em meu peito. Caô, cabe esse lê, caô, oque, aroque. Quem me pariu foi o ventre de um navio. Quem me ouviu foi o vento no vazio. Do ventre escuro de um porão vou baixar no seu terreiro. Epa raio, machado, trovão, epa justiça de guerreiro. É samba, é samba. O batuque das ondas nas noites mais longas me ensinou a cantar. É samba, é samba. Dor é o lugar mais fundo, é o umbigo do mundo, é o fundo do mar. É samba, é samba. No balanço das ondas, o Quearô me ensinou a bater seu tambor. É samba, é samba. No
no escuro porão eu vi o clarão do giro do mundo. Que noite mais funda calunga no porão de um navio negreiro. Que viagem mais longa candonga, ouvindo o batuque das ondas com passo de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o samba do mundo calunga, batendo samba em meu peito. Cao, cabe esse lê caô, ok, aro, ok. Quem me pariu foi o ventre de um navio. Quem me ouviu foi o vento no vazio. Do ventre escuro de um porão vou baixar no seu terreiro. Epa, raio, machado, trovão. Epa, justiça de guerreiro. E samba, esse é o que cobriu nas noites de frio minha solidão. E samba, é oceano sem fim, sem amor, sem irmão. É caô, quero ser seu tambor. É samba, eu faço a lua brilhar, o esplendor e clarão. Luar de luanda em meu coração. Umbigo da cor, abrigo da dor, a primeira umbigada. Macemba, ia, 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 macemba é o samba que dá. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Oi, oi, oi. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Que noite mais funda calunga. Quando eu era como você, me ensinaram meus pais e também as professoras bondosas e míopes que liberdade ou morte era uma redundância. Quem podia imaginar em um país onde os presidentes andavam sem capangas que a pátria ou a tumba era outro pleonasmo, já que a pátria funcionava bem nos estádios e nos pastoreios? Realmente, meu filho, eles não sabiam de nada. Pobrezinhos acreditavam que liberdade era só uma palavra aguda e morte era uma palavra grave, e cárceres, por sorte, uma palavra esdrúxula. Esqueciam de pôr o acento no homem. A culpa não era exatamente deles, mas sim de outros, mais duros e sinistros. E estes sim, como nos espetaram na limpa república verbal, como idealizaram a vidinha de vacas e estancieiros, e como nos venderam um exército que tomava seu mate nos quartéis. A gente nem sempre faz o que quer. A gente nem sempre pode. Por isso estou aqui, olhando para você e sentindo a sua falta. Por isso é que não posso te despentear o cabelo, nem te ajudar com a tabuada do 9, nem te golear numa pelada. Você já sabe que tive que escolher outras brincadeiras, e que brinquei todas elas de verdade. E brinquei, por exemplo, de polícia e ladrão, e os ladrões eram policiais. E brinquei, por exemplo, de esconde-esconde, e se te descobriam, te matavam. E brinquei de pega-pega e escorria sangue de quem era pego. Meu filho, ainda que tenha poucos anos, acho que tenho que te dizer a verdade, para que não a esqueça. Por isso eu não te escondo que me deram choques, que quase me arrebentam os rins. Todas essas chagas, inchaços e feridas que os seus olhos redondos olham hipnotizados são duríssimos golpes, são botas na cara, muita dor para que te esconda, muito suplício para eu apagar. Mas também é bom que saiba que teu pai calou, ou xingou como um louco, que é uma linda forma de calar. Que teu pai esqueceu todos os números, por isso não poderia te ajudar nas tabuadas, e portanto todos os telefones, e as ruas, e a cor dos olhos, e os cabelos, e as cicatrizes, e em qual esquina, em que bar, que parada, que casa. E lembrar de você
da tua carinha me ajudava a calar. Uma coisa é morrer de dor, outra coisa é morrer de vergonha. Por isso, agora, você pode me perguntar, e mais que tudo, eu posso responder. A gente nem sempre faz o que quer, mas tem o direito de não fazer o que não quer. Chore apenas, meu filho. É mentira que os homens não choram. Aqui choramos todos. Gritamos, berramos, assoamos, esperneamos, porque é melhor chorar que trair. Porque é melhor chorar que se trair. Chore, mas não esqueça. Homem preso que olha para seu filho. Poema de Mário Benedetti. Voz, Danilo Monteiro. É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar. Trunca, poesia de luta. Siga e participe nas redes sociais. Vou mais longe, quem tem fé vai me esperar. Escrevendo numa conta pra Eu vou contar a história de um ser conectivo. Em 19 de setembro, nasceu alguém criativo, que lutou a vida inteira, foi sempre prospectivo. O seu nome é Paulo Freire, sua vida tem memória, persistência na luta, clareza na trajetória. Para ele esse cordel é nossa dedicatória. Na cultura popular, aprendeu a ler o mundo. Sua obra promoveu o mergulho mais profundo. Ensinar e aprender é um trabalho fecundo. A sua pedagogia, cheia de amorosidade, é um ato de coragem e de politicidade. Não se faz educação sem paixão e sem verdade. Com o golpe militar, esteve preso e exilado por querer a educação de um povo explorado e por buscar justiça num país tão maltratado. Seu Brasil nunca esqueceu, fez projetos, resistiu, escreveu livros e versos que o mundo aplaudiu e foi na educação onde mais contribuiu. Num belo dia de sol, para a tristeza interromper, ao Brasil pôde voltar, seu país reaprender. Paulo Freire declarou, foi um lindo alvorecer. Nosso povo bem merece aprender e ensinar, consciência e educação, libertar e emancipar. Homenagear a Freire é educar para transformar. Seu legado nos ensina que cabe a todos nós aprender com a própria história, não calar a nossa voz. É assim que reinventamos Paulo Freire em todos nós. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um programa Pulso Cerrado, que neste sábado foi dedicado ao centenário do educador Paulo Freire. Paulo Freire, assim, só para concluir aqui o nosso programa, ele que dizia que diante das tecnologias, diante daquelas tecnologias que tiram o trabalho dos trabalhadores, que desempregam os trabalhadores, como, por exemplo, das máquinas e dos computadores, de toda a tecnologia, ele dizia, bom, eu sou muito a favor da tecnologia. Quem poderia ser contra? É claro que eu sou a favor. Mas ao lado de ser a favor da tecnologia, eu fico preocupado também, e essa para mim é a questão central, é o que vai acontecer com os trabalhadores demitidos. Então, a ciência não pode ser descolada da vida dos trabalhadores que vão perder o emprego com o seu avanço, com o avanço da tecnologia. Então, diante das máquinas futuristas, diante dos computadores quânticos, diante desse mundo que se avizinha da internet das coisas, Paulo Freire quer saber o que vai acontecer com o trabalhador mais simples, aquele que não tem conhecimento, aquele que não teve acesso a essa tecnologia, aquele que não tem nem emprego. Paulo Freire quer saber o que vai acontecer com essa gente. Para onde vai essa quantidade de trabalhadores que não conseguem nem ser explorados? Essa é a questão central da pedagogia de Paulo Freire. Porque Paulo Freire disse, eu tenho um profundo amor às pessoas. E aí amor pode ser discutido depois. Mas o que acontece na pedagogia freiriana é uma profunda identificação do educador Paulo Freire com as causas dos oprimidos desse mundo. Então, reforçando a leitura desse importante pensador e educador brasileiro,
pensando nas questões da atualidade, pensando na fome, na fila do osso, pensando no desemprego, pensando em tudo que está acontecendo, pensando na reforma administrativa, pensando na violência, pensando em todos esses problemas que acometem a vida de nós trabalhadores, Paulo Freire é mais urgente do que nunca. A leitura de Paulo Freire é um alento, é uma forma da gente enfrentar essa realidade, é uma forma da gente refletir sobre o que está acontecendo e não assistir a isso passivamente. O programa Pulso Cerrado agradece a cada um e a cada uma pela audiência desse programa. Pedimos, mais uma vez, que compartilhem aí, espalhem nas suas redes sociais o programa Pulso Cerrado. E aí, esperando encontrar todo mundo na próxima semana, nos despedimos, desejando um ótimo final de semana, uma ótima semana que se avizinha. Lembrando que no próximo dia 2 é dia de luta contra esse governo nefasto, esse governo Bolsonaro. Então, convidamos a todos para se preparar para essa luta. E uma forma legal de se preparar para a luta é ler Paulo Freire. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu, gente! Nosso amor, a gente quer valer nosso suor, a gente quer valer o nosso humor, a gente quer do bom e do melhor, a gente quer carinho e atenção, a gente quer calor no coração, a gente quer sua alma de prazer, a gente quer ter muita saúde, a gente quer viver a liberdade, a gente quer viver felicidade. A gente não tem cara de panaca, a gente não tem jeito de babaca, a gente não está com a bunda exposta na janela pra passar a mão nela. A gente quer viver pleno direito, a gente quer viver todo respeito, a gente quer viver uma nação, a gente quer ser um cidadão, a gente quer viver uma nação. A gente quer valer o nosso amor, a gente quer valer nosso suor, a gente quer valer o nosso humor, a gente quer do bom e do melhor, a gente quer carinho e atenção, a gente quer calor no coração, a gente quer sua alma de prazer, a gente quer ter muita saúde, a gente quer viver a liberdade, a gente quer viver felicidade. A gente não tem cara de panaca, a gente não tem jeito de babaca, a gente não está com a boca exposta na janela pra passar a mão nela. A gente quer viver pleno direito, a gente quer viver todo respeito, a gente quer viver uma nação, a gente quer ser um cidadão, a gente quer viver uma nação, a gente quer ser um cidadão, a gente quer viver uma nação, a gente quer ser um cidadão, a gente quer. Gostaria de te acordar com beijos e boas notícias. O sol saiu, os pássaros comemoram, as crianças brincam no pátio, vem visita de longe. Ninguém mais vem do seu trabalho, ninguém manda sem trabalhar. Mas
O inimigo ainda é soberano, está por todos os lados e dentro de nós. Nos submete e inverte todas as coisas. Nosso suor vira seu produto, uma pequena parte vira o nosso preço, e não conseguir ficar rico vira um fracasso individual. Cultura vira ideologia, cooperação vira concorrência, nosso amor vira controle, sexo vira violência. O que era tempo vira trabalho. O que era nosso vira alheio. E o que era história vira esquecimento. Gostaria de te acordar com carícias e boas notícias, mas ainda há muito para ser feito. Estamos cansados, você diz. Foram tantas derrotas. Somos poucos e estamos pior do que antes. O inimigo matou os que não pôde cooptar. Gostaria de te consolar com um abraço e boas notícias. Mas você tem razão. Somos poucos e estamos cansados. No entanto, ninguém, senão nós, poderá fazê-lo. Nós, com todos os nossos defeitos, com o nosso cansaço, com as marcas da derrota, com nossos mortos por vingar. Com toda a escuridão por cima dos ombros, nos curvando com a potência de derrubar toda ela ao levantar. Lá no mar tem areia, areia no mar, que areia boa, pra gente peneirar. Lá no mar tem areia, areia no mar, que areia boa, pra gente peneirar. Quando eu pensava que era um, quando eu pensava que era dois, quando eu pensava que era três, quando eu pensava que era quatro, quando eu pensava que era cinco, quando eu pensava que era um, quando eu pensava que era dois, quando eu pensava que era três, quando eu pensava que era quatro, quando eu pensava que era cinco. Lá no mar tem areia, areia no mar, que areia boa, pra gente peneirar. Lá no mar tem areia, areia no mar, que areia boa, pra gente peneirar. Quando eu pensava que era um, quando eu pensava que era dois, quando eu pensava que era três, quando eu pensava que era quatro, quando eu pensava que era cinco, quando eu pensava que era um, quando eu pensava que era dois, quando eu pensava que era três, quando eu pensava que era quatro, quando eu pensava que era cinco. Lá no mar tem areia, areia no mar, que areia boa, pra gente peneirar. Lá no mar tem areia, areia no mar, que areia boa, pra gente peneirar. Quando eu pensava que era um, quando eu pensava que era dois, quando eu pensava que era três, quando eu pensava que era quatro, quando eu pensava que era cinco, quando eu pensava que era um, quando eu pensava que era dois, quando eu pensava que era três, quando eu pensava que era quatro, quando eu pensava que era cinco. Lá no mar tem areia, areia no mar, que areia boa, pra gente peneirar. Lá no mar tem areia, areia no mar, que areia boa, pra gente peneirar. Quando eu pensava que era um,
Como alguém que chega ao balcão com uma carta importante após o horário de atendimento. O balcão está fechado. Como alguém que quer prevenir a cidade contra uma inundação, mas fala uma outra língua. Ele não é compreendido. Como um mendigo que bate pela 5ª vez numa porta onde já recebeu algo 4 vezes. Pela 5ª vez tem fome. Como alguém cujo sangue flui de uma ferida e que espera pelo médico. Seu sangue continua saindo. Assim chegamos e relatamos que se cometem crimes contra nós. Quando pela primeira vez foi relatado que nossos amigos estavam sendo mortos, houve um grito de horror. Centenas foram mortos então. Mas quando milhares foram mortos e a matança era sem fim, o silêncio tomou conta de tudo. Quando o crime acontece como a chuva que cai, ninguém mais grita: alto! Quando as maldades se multiplicam, tornam-se invisíveis. Quando os sofrimentos se tornam insuportáveis, não se ouve mais os gritos. Também os gritos caem como a chuva de verão. Quando o crime acontece como a chuva que cai, Bertold Brecht. Trunca, poesia de luta. Siga e participe nas redes sociais. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Ah, meu sertão velho sofredor, terrinha pesada da gota, terra mole, vote. Quando chove lá, chove pra derreter tudo. A terra vira lama, a cheia acaba com os pobres, açudão pro mundo. Aquilo não é nem chuva, é dilúvio. E quando não chove é mais pior, meu chefe. É o verão brabo, torrando tudo, lascando, acabando com o que era verde. Homem, pula o verão no meu sertão, de verde, só fica mesmo pano de bilhar, óculos Ray-Ban e pena de papagaio. É um desadouro, meu chefe. Ah, sertão velho sofredor. Até Paulo Afonso, que era a redenção do Nordeste, virou coisa de luxo. Só tá servindo modo de iluminar essa cidade grande. Cadê as fábricas? Cadê as indústrias? Cadê as coisas boas anunciadas pro Nordeste? E se vier outra seca lascada? É uma praga, meu chefe. Ah, sertãozinho sofredor, Tibes. É por isso que eu canto. Posso falar? Pode! Quero falar do meu sertãozinho desprezado como que peço atenção de toda a gente pra minha terra, terra do meu bem-querer. Peço atenção de toda a gente pra minha terra, terra do meu bem-querer. Matéria-prima tudo temos de primeira, sim. Valor humano, gente honesta e ordeira também. O que nos falta então é uma ajuda leal do grande chefe do governo federal. Pois é. Quero falar do meu sertãozinho desprezado como que peço atenção de toda a gente pra minha terra, terra do meu bem-querer. Peço atenção de toda a gente pra minha terra, terra do meu bem-querer. Jesus Cristo tinha que morrer. Apesar de tudo, tinha que morrer, ainda que Pilatos dissesse que não. Caifás insistia tanto que chegou a condenar o homem que vinha dias sem comer e estava tão fraco que ao subir ao Monte das Oliveiras com 2 madeiras no ombro, ia de tombo em tombo. Pilatos olhava com compaixão e também os soldados romanos olhavam. Foi então que por ali passou um homem, Simão de Cirene, um negro forte, como Paul Robson. Passou por ali, olhou aquilo como só os negros sabem olhar.
Pilatos sentiu o que o negro tinha em seu coração e aos soldados fez um sinal. Todos se lançaram sobre Simão e com força o espancaram. Logo lhe disseram: toma a cruz e a carrega. Simão tomou a cruz, a tomou da mão do branco, se pôs a correr com ela, se pôs a cantar, se pôs a dançar. Dançou, cantou e se foi correndo até lá em cima, deixando para trás todos. Regressou, cantou, dançou, fez girar a cruz sobre sua cabeça, a jogou aos ares, a pegou, a cruz ficou dançando sozinha no ar. A gente gritou milagre e quando caiu a cruz, Simão a tomou, dançou muito com ela antes de devolvê-la a Jesus. Desde então, quando é muito pesada uma cruz, quando algo pesa demais para as forças de um branco, chama um negro para que carregue. Depois dançamos, cantamos, tocamos o tambor, tocamos o bambu. Nossa costa é muito grande. Carregamos a cruz, carregamos o fuzil, carregamos o canhão, ajudamos o branco, carregamos os crimes, carregamos os pecados, carregamos por todos. Poema de Félix Morisot Leroy. É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar. Trunca, poesia de luta. Siga e participe nas redes sociais. Vou mais longe, quem tem fé vai me esperar, escrevendo numa conta.